Nós vamos ter um treinamento de MVPs hoje com o Dilo Júnior. E é isso. Vamos iniciar. Qualquer dúvida, vocês Vamos, podem ir mandando aqui no chat também, que a gente vai passando para o Dilo, para a gente poder ir trocando essa experiência. E bora. isso aí, vamos pro jogo. Vou lá. Beleza. Galera, obrigado mais uma vez aí pelo convite também, pessoal do TXM Co-Creation aí, sempre parceiraços nossos, sempre bom trocar um pouco com o pessoal, compartilhar um pouco do que a gente vem trabalhando aí com startups já há alguns anos aí no ecossistema, mas a ideia aqui é que a gente passe por alguns conceitos sobre MVP, prototipação, etc., né, alguns tipos de MVPs e entender um pouco do porquê que esse termo ficou tão conhecido aí no mundo de empreendedorismo e inovação, né? E claro, se tiver qualquer dúvida, mande aí no chat, estou acompanhando aqui também. E a gente vai trocando ideias e conversando rapidamente sobre isso também. Mas, enfim, vamos conversar, tá? Até eu achei até para o primeiro slide aqui agora para me apresentar um pouco. Eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado. Aí, deu boa. Só para vocês entenderem um pouco, né, da minha experiência aí, né? Mas eu sou formado em computação, fiz um MBA em gestão de projetos, depois fiz um mestrado que trabalhei com a parte de investimento em startups, né, os critérios de análise de investimento em startups. Veio de muitas vezes da área de tecnologia, trabalhei com desenvolvimento de software, enfim, infraestrutura de tecnologia, segurança de informações. Tive uma startup de hardware lá em 2013, 2014, por aí, que deu errado, a gente acabou falindo a startup, mas faz parte, não nos empobrecemos por causa disso, não ficamos com dívida, inclusive. Depois disso, eu tive uma experiência dentro da universidade também, onde eu dava aula. Com essa startup também, eu participei de um programa também aqui de Santa Catarina, chamado Startup SC. Fomos a terceira turma. Foi um aprendizado incrível, assim, tipo, a conexão que a gente teve com outros mentores, que davam workshops como esse também para nós lá atrás, né? Mas era com outras temáticas que a gente via. E a conexão com outras startups, outros empreendedores era muito legal mesmo. Acabei então entrando depois dessa empresa ter dado errado, eu acabei entrando para a universidade, dando aula, fui gestor de uma incubadora de tecnologia também dentro da universidade, até que chego agora, junto do Max Buzon, do Alan Freeman também, como cofundador da Hards, né, que é uma aceleradora de startups. A gente investe em startups de hardware e software que estão desenvolvendo tecnologias para conectar o mundo físico ao mundo digital, principalmente nos setores da indústria 4.0, agro, logística, entre outros. E da Moa Ventures, que é a nossa holding agora também, que trabalha com venture builder, com investimentos de diferentes estágios e também de consultoria corporativa para indústrias. Então, é um pouco do que a gente vem falando aí com muitas startups. A gente já passou aí, tentando fazer umas contas, a gente já avaliou quase mais de 2.000 startups aí nos últimos 2 anos. Então, a gente vem entrando muito nesses conceitos de como as startups se desenvolvem, quais tipos de modelos que eles trabalham. E acho que além de toda a parte profissional também, eu faço muito trabalho voluntário, né? Então, acabo participando aí de organizações de jovens, Startup Weekend principalmente, é o último que eu estou mais envolvido como facilitador de Startup Weekend aqui de Santa Catarina, mas facilitando no Brasil inteiro. Né? E quem não conhece Startup Weekend, acho que vale a pena ir procurar um pouco também, que é uma imersão muito legal. Mas vamos lá, então. Se quiser, depois me adicione nas redes sociais aí que a gente vai conversando. Eu acho que o primeiro passo é falar sobre Startup Enxuta, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar desse livro, mas o Lean Startup, ou Startup Enxuta, ele foi um livro criado por um empreendedor chamado Eric Ries. Se eu não me engano, ele é de 2012 ou 2011, esse livro. E ele começou a criar um conceito novo de desenvolver negócios, né? Principalmente negócios inovadores, olhando para esse mundo de startup. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Mas o que ele olhou foi que tinha várias metodologias, né? Então ele olhava lá para a Toyota, que é uma manufatura enxuta, olhava para o Customer Development, né? Que é uma metodologia criada por um empreendedor lá do Vale do Silício chamado Sid Blank, onde ele coloca o usuário no centro da criação do negócio, né? Em vários estágios da criação. Também trouxe aspectos do Design Thinking, né? Que é uma metodologia aí do design que foi muito popularizada pela IDEO, né? Junto da Apple, com várias formas de desenvolver produtos com um mindset de olhar para dentro do usuário, do cliente, entender bem o cliente aí e criando rapidamente versões de testes para conseguir testar no mercado isso. E ele também trouxe um pouco do desenvolvimento ágil, né? Que o Agile, muitas empresas de software hoje utilizam, né? Que é justamente a questão de conseguir desenvolver mais rápido, ser mais ágil, né? E conseguir fazer
sprints mais rápidos de desenvolvimento para conseguir estar mais próximo do que você quer entregar para o teu usuário no final. Então, ele pegou um pouco de cada uma dessas metodologias e criou aí essa metodologia chamada de startup enxuta, né? Esse livro, na verdade, ele virou um pouco a gente brinca, os queridinhos dos empreendedores, né? Porque realmente foi um livro bem marcante, assim, para o ecossistema, né? Trazendo algo focado em desenvolver novos negócios inovadores. Muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Não existe receita de bolo, não existe regra, né? Mas eu acho que tem vários pontos ali que são bem interessantes, eu gosto de vários deles, inclusive. E foi dentro desse livro que começou a se popularizar o termo MVP, né? Mas ele havia sido criado, na verdade, em 2001 por um outro empreendedor lá dos Estados Unidos. Só que esse livro também ele foi muito baseado nos aprendizados do Steve Blank, que criou aquela metodologia de Customer Development, né? Que dentro dessa metodologia de desenvolvimento de clientes, do Customer Development, existia um espaço lá dentro da metodologia que é uma proposição de MVP, né? Então, ele já falava sobre utilizar MVPs em alguns momentos, principalmente quando você está descobrindo o que é o cliente. E ele deu o nome dessa metodologia de startup enxuta, né? Mas aí, por que startup? Né? E por que a gente fala muito de startup ultimamente também? E a gente já vai falar um pouco sobre isso e um pouco do porquê nem toda empresa é startup também, que eu acho que é importante também. Mas essa metodologia ela não serve só para startup, ela serve para qualquer tipo de negócio que está tentando criar algo mais próximo do que o desejo do cliente queira, mais próximo do que o cliente quer. Mas no próprio livro, o Eric Ries ele fala que startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Então isso é bem legal, porque ele fala assim, ó, ele não fala que é uma empresa, ele não fala que é um CNPJ, ele fala que é uma instituição humana, são pessoas querendo criar um produto novo ou serviço, seja algo que não existe ainda, em condições de extrema incerteza, ou seja, muita inovação. Extrema incerteza quer dizer alto risco, quer dizer inovação. Então esse é um ponto que ele coloca ali. Para um outro empreendedor aí, que é o cara que criou uma das maiores aceleradoras do mundo, mas ele fala que uma startup é um grupo de pessoas que tem uma ideia de negócio, está tentando buscar entender qual é o seu produto, o seu serviço, quem são seus clientes e como poderão gerar receita com isso. Então, ele já fala mais do aspecto de modelo de negócio, né? Quem que é o cliente, como vai gerar receita, né? E o que é que está sendo criado com base no que o cliente realmente precisa. E o Steve Blank, lá, que foi o mentor do Eric no livro, ele fala que é uma organização formada para procurar um modelo de negócio repetível e escalável. E aí tem essas palavrinhas aí que no mundo de startup é muito falado, né? Esse modelo de negócio repetível e escalável. Só veja um destaque ali que está falando em procurar, não é realmente ter, é procurar, tá? O que é o modelo de negócio? O modelo de negócio é como você captura, entrega e propõe valor para os seus clientes, certo? Então, uma forma de você entender quem é teu cliente, o que você está solucionando de dor para ele, para entregar valor para ele, para que ele possa, de alguma forma, te gerar valor também e gerar receita para você. Esse é o modelo de negócio. O que é repetível? Repetível quer dizer que você encontrou esse modelo de negócio e você consegue vender ele para um cliente, para 2 clientes, para 3 clientes, para 4 clientes. Beleza? O que quer dizer qual que é um exemplo de modelo de negócio repetível? Franquias. McDonald's, por exemplo. McDonald's é um modelo de negócio repetível. Eles estão lá, pão, carne e queijo, coloca lá, faz a estrutura, é o mesmo o hambúrguer em quase todos os lugares, é um modelo de negócio repetível. Mas ele é escalável? Será? Tem uma franquia do McDonald's no mundo inteiro. Beleza. Mas o que significa ser escalável nesse conceito que a gente está falando aqui? Basicamente, ser escalável quer dizer isso aqui, ó. Vou fazer um desenho rápido aqui do lado para vocês verem. Mas ele significa que você tem, vamos pensar aqui um gráfico, né? Que está falando de receita, tá? Deixa eu botar aqui vamos supor que aqui o gráfico que a gente quer falar, isso aqui é receita, tá? E aqui a gente tem o custo, que é um custo negativo. Quando a gente está falando em uma empresa que não é escalável, a receita dela vai assim. Ela vai crescendo, 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 até uma hora que ela começa a ficar mais estável, né? Quando essa empresa não é escalável, o custo dela, ela funciona assim, ó, ele vai muito próximo dessa linha da receita, tá? E aí é uma empresa que não é escalável, ou seja, o teu lucro ele é limitado ao teu potencial de escala, porque conforme tu vai crescendo, teus custos também vão aumentando. Então, se eu quiser criar um McDonald's, eu preciso comprar mais um lugar, preciso construir, preciso contratar mais gente, etc, etc. Então, o custo para se crescer também é muito próximo da receita. Beleza?
Vamos mostrar aqui agora o que é um modelo de negócio escalável, tá? Escalável quer dizer principalmente que a tua linha de custos ela vai continuar subindo assim, de uma forma linear, certo? Só que a tua linha de receita, e agora que você consegue, ela começa a fazer um negócio assim, ó. Ela vai aqui e começa a subir de uma forma exponencial. Ou seja, o teu delta de lucro aqui com o teu custo, ele é muito maior. Querem um exemplo do modelo de negócio efetivo e escalável que todo mundo vai entender? Netflix. O Netflix é a mesma plataforma no Japão, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. O Netflix precisa comprar espaço físico, contratar mais gente, etc, etc, para conseguir abrir um país novo? Não, é tecnologia pura. Ele não precisa fazer, ou seja, a tecnologia permitiu com que o Netflix gerasse essa escala. Então, o custo do Netflix ele é mais baixo, né? Consequentemente, ele vai crescer mais alto. Óbvio que toda empresa tem que se renovar, o Netflix começou a fazer muito gasto com criação de conteúdo, etc. Então, são outros modos. Mas o modelo de negócio dele de assinatura funciona aqui, em qualquer lugar do mundo. Basta entrar no site, clicar. Não precisa comprar mais espaço físico, não precisa contratar mais pessoas, não precisa encontrar atendentes, etc, etc. Ele é um modelo de negócio que tem um custo reduzido e uma receita mais alta. Beleza? Tá, espero que esteja claro para todos isso, porque isso é o que difere uma startup de um modelo de negócio, de uma startup do modelo de negócio de uma empresa tradicional. Ele pode ser repetitivo, o modelo tradicional? Pode, mas a startup de tecnologia, uma empresa de tecnologia, ela consegue escalar isso muito rápido. E a tecnologia permite que a escala de uma startup aconteça, né? E gerar justamente esse lucro que a gente quer ver entre custo e receita. Beleza? Então, tá bom, vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui, a gente já para de desenhar e vamos passar para o próximo aqui. Enfim, então, no final das contas, uma startup é juntando tudo isso, né, um grupo de pessoas com uma ideia de negócio que busca entender qual é o seu novo produto ou serviço, quem são seus clientes, como vão gerar receita, criando um modelo de negócio efetivo e escalável em condições de extrema incerteza. Então, isso é uma startup. É diferente de uma empresa tradicional. E que é importante aqui, que eu acho que também que eu gosto sempre de frisar, nem toda empresa precisa ser uma startup. Você pode ter uma empresa de consultoria que não é nada escalável, ganhar muito dinheiro, entregar muito valor para o cliente e está tudo certo. Né? Eu acho que ser uma startup é muito uma ambição das pessoas que querem ter uma startup. Não necessariamente ela precisa ter uma startup. Então é muito olhar para onde você quer chegar para entender se você consegue construir um modelo de negócio voltado aí para o mundo de startups. A gente tem, se for comparar um pouco, olhar assim, quantas empresas existem no Brasil tradicionais e quantas empresas são startups, é muito maior o nível tradicional do que o startup. Né? Então, a própria economia é movimentada muito por isso mesmo. Então, é importante entender que nem toda empresa precisa encontrar um modelo de negócio efetivo, escalável, criar um produto, um novo serviço. Pode ser uma empresa tradicional, com modelo de negócio mais tradicional, que inova, você pode inovar também, né? Deve inovar, inclusive, mas não precisa ser realmente uma startup. E, como a gente está falando de inovação, isso é uma coisa importante, 9 entre 10 startups vão falhar. É um nível de risco muito alto, então elas vão realmente falhar. E das que alcançaram esse sucesso, uma dessas ali, provavelmente, e grande parte delas, 66% delas, mudam os planos iniciais que elas tinham. Então isso é bem importante, porque você está tentando desenvolver o que o cliente quer, não o que tua cabeça imagina que o cliente quer. Né? Então acho que isso é importante num modelo em que a gente consegue ver o que realmente o cliente quer e não o que as pessoas imaginam que querem. O Luiz Otávio pediu ali no chat sobre o conceito de startup, se relaciona somente com ideias baseadas em tecnologia. Luiz, não necessariamente, tá? Hoje a gente vê, claro, Nubank, Credify, o próprio Conta Azul, Contabilizei, etc., que são empresas de tecnologia. Né? O Nubank não é um banco, ele é uma empresa de tecnologia financeira. O grande ponto é que a tecnologia facilita muito a escala do negócio. Né? Então, permitir a escala e aí encontrar um modelo de negócio efetivo e escalável. Só que não necessariamente precisa ser uma empresa, uma startup, não precisa ser uma empresa com uma tecnologia para ser uma startup. Lembrando que uma startup não é necessariamente uma empresa.
O Nubank não é uma startup mais. O Nubank já abriu IPO, ele já sabe quem são seus clientes, já tem o modelo de negócio dele. Não quer dizer que dá lucro, tá? E o Nubank não dá lucro, mas não necessariamente ele é uma startup mais. Netflix deixou de ser uma startup quando ele encontrou um modelo de negócio repetível escalável. E aí ele começou a operacionalizar aquilo e virou uma empresa que operacionaliza um modelo de negócio repetível e escalável. Não necessariamente é uma startup mais, tá? Mas, então, Luiz, para ser bem breve, é muito relacionado com tecnologia, porque a tecnologia ajuda muito a fazer a escala, né, do modelo de negócio. Então, isso ajuda muito a se caracterizar como uma startup. Mas, como diz os outros conceitos ali, se você é um grupo de pessoas que está tentando entender quais são seus clientes, como vão gerar receita, como vai entregar valor, querendo um produto novo, serviço, não necessariamente tu pode ser uma startup, você pode tornar aquilo um modelo de negócio repetível, escalável, mas não necessariamente você vai ser depois. Então, acho que isso é o ponto meio de querer saber se você quer ser ou não, tá? E o que a gente fala sempre? Que quando você está criando um negócio, não importa você ficar parado lá fazendo 3 anos desenvolvendo um plano de negócio ou coisa assim, fazer o plano perfeito, né? Encontrar aquele plano certinho que vai dar certo. Mas, necessariamente, encontrar um plano que funciona. Ou seja, eu preciso fazer as coisas girarem. Principalmente no ambiente onde, como a gente está no Brasil, que tem uma alta carga tributária, a gente não tem uma abertura tão grande para desenvolvimento de negócios, você tem que encontrar um plano que funciona. Tem que encontrar um plano que realmente vai dar certo para uma empresa, antes que acabem os recursos, né? Então, se for avaliar um pouco do caso do Nubank, né, que o Luiz mencionou ali. O Nubank é uma empresa que nasceu lá em 2011, se não me engano, mais ou menos por aí, que utilizou de muito recurso para poder criar um negócio que eles têm hoje. São outros tempos, tá? Hoje em dia está muito mais difícil captar recurso como foi o Nubank fez. Então é importante ver que a gente não tem recurso ilimitado, né? A gente não tem um ambiente com alta abundância de recursos para conseguir criar um negócio ou ficar planejando o melhor negócio possível, porque a gente não tem recurso limitado. Quem dera se tivesse, né, cada um de nós R$1 bilhão no bolso, a gente poderia estar lá nas Maldivas criando negócio, fazendo essa conversa lá das Maldivas e não necessariamente de onde a gente está hoje. Mas o que importa é que a gente tem que entender que nem sempre ficar gastando muito tempo em criar um plano vai ser a melhor alternativa. Você precisa encontrar um plano que funcione. Quanto antes você encontrar isso, mais rápido você vai conseguir gerar valor para o cliente, mais rápido você vai conseguir capturar valor disso, vai conseguir gerar receita e fazer teu modelo de negócio funcionar. Bom, e aí a gente entra para um caminho onde como é que eram desenvolvidos produtos, serviços, etc., empresas um pouco antes, né, um modelo mais tradicional. Mas basicamente, vamos supor, estou querendo desenvolver um aplicativo, né? A empresa vai ser contratada para fazer um aplicativo. Você vai lá, pede assim, o que você precisa ter nesse aplicativo? E a pessoa fala, eu quero isso, essa função, essa função, essa função, essa função. Beleza. Ali a gente tem algum aprendizado, o que as pessoas querem, né? Depois disso, você vai lá desenvolver. E aí tu pega tudo aquilo que as pessoas falaram que querem, né? O cliente, vou lá desenvolver, vou gastar tempo, reforço, chamar todo o meu time para desenvolver. Vou testar, então vou fazer time, vamos testar aqui, time, analisa o que aconteceu, etc, tá tudo certo, não tem nenhum problema, nenhum erro, nenhum bug, vamos lançar isso aí. E aí, quando lança no mercado, é quando tem mais aprendizado, né? A gente gastou um monte de esforço e tempo, a gente testou tudo dentro de casa para lançar lá na frente para o mercado, e aí, putz, tá dando um monte de problema, porque o celular da pessoa é daquele jeito, outro celular é daquele outro jeito, a pessoa não sabe utilizar tal coisa, blá, 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 blá. Um monte de problema que pode ter acontecido. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem um alto custo dentro do processo de desenvolvimento que a gente pode chegar no final e não entregar realmente o que o cliente queria, né? Agora, se a gente inverter um pouco essa lógica, né? E um cara que fala muito sobre isso é que quando a gente está empreendendo, é como se a gente fosse jogado um precipício e construir um avião durante a queda, né? Porque tu tem que conseguir desenvolver o negócio conforme tu está executando esse negócio. Não esperar o negócio estar pronto para executar. Você tem que executar e aprender o que realmente precisa fazer. E isso quer dizer muito rápido, muita agilidade. E foi nessa base que o Eric Ries lá criou esse ciclo de startup enxuta, que não é mais um modelo linear de desenvolvimento, é um ciclo que faz várias iterações. Dentro desse ciclo, ele colocou aí, eles chamam de ciclo construir, medir e aprender, tem 3 bases: a ideia, o produto, os dados. O que é a ideia? A ideia é basicamente o que a gente tem uma hipótese. Eu tenho uma ideia de criar um aplicativo. Eu tenho uma hipótese que as pessoas passam pelo problema tal. Tem uma hipótese que as pessoas querem saber a hora que o ônibus vai chegar. Tem a hipótese de que ficar numa fila é chato. Então, a gente tem uma hipótese, uma ideia que a gente quer
quer testar. Para que a gente saiba o que está acontecendo com isso, a gente precisa de dados, precisa de informação, a gente precisa medir o que está acontecendo. Então, eu tenho uma ideia, eu preciso capturar dados para conseguir entender o que o mercado está me dizendo sobre esses dados, sobre essa ideia. E o que a gente vai construir, então, para conseguir capturar esses dados? É o famoso MVP, né, que o pessoal fala. O que é esse MVP? O que significa essa sigla MVP? Não é os jogadores mais valiosos, tá? Que se tem lá na NBA e tal, mas ele significa Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável, né? Traduzido. Então, na verdade, esse ciclo ele vai ficar mais ou menos assim, ao invés de ser produto, ele troca por MVP. Né? Então, eu tenho uma ideia, vou construir o MVP, vou medir os dados que vêm com ele e vou aprender sobre essa ideia, sobre esse hipótese que eu estava querendo validar. Né? Antes de falar certinho o que é MVP, eu vou falar para vocês o que não é o MVP, tá? Para a gente entender bem também o que não é, depois a gente fala sobre o que é. Mas o MVP não é um produto inacabado, tá? Então não é aquela coisa do tipo assim, preciso só colocar essa e essa característica e deu. Não. Também não é um produto com poucas funcionalidades, né? Não quero só essa e essa funcionalidade, eu quero realmente ser algo, já vou explicar sobre. Não é aquela versão 1.0, muito menos um produto 100% perfeito. Lá em 2001, quando o Frank criou o conceito de MVP, ele falou que o MVP é uma versão de um novo produto ou serviço, que permite que um time colete uma quantidade máxima de aprendizados validados sobre seus clientes com o mínimo de esforço. Então, o MVP não é necessariamente um produto, não é necessariamente um aplicativo, não é necessariamente ele pode ser milhões de coisas, mas o objetivo dele é que a gente consiga coletar aprendizados sobre os clientes com o mínimo de esforço. No livro do Eric Ries, ele coloca que o MVP é a quantidade mínima de esforço que você precisa para completar uma volta no loop construir, medir e aprender. Então, como que eu faço para validar uma ideia, né, o mais rápido possível, com o mínimo de esforço? O MVP tem que ser pequeno, tem que ser rápido, tem que ser o mínimo de esforço, tem que ser algo que vai fazer você completar uma volta nesse loop, pegar esses dados e aprender sobre aquela ideia. Então, quanto menor, menos esforço, melhor, né? Claro que você não pode ficar o resto da tua vida fazendo vários MVPs e ficar o resto da vida fazendo MVPs. Lembra que a gente falou, uma hora acaba os recursos, né? Você tem que dar um jeito de evoluir, tem que sentir que está evoluindo. Mas então, beleza, Dili, para que serve então o MVP? Principal objetivo, maximizar aprendizado. Eu quero aprender o mais rápido sobre o mercado, sobre os clientes, né? O outro, minimizar custos. Então, eu quero diminuir os custos, eu quero ser enxuto, eu quero ser light, eu quero ser de uma forma que eu não precisa colocar muito esforço e recurso naquilo. E o outro ponto também que é importante, que é agilizar testes e interações com os clientes. É realmente estar lá na ponta do mercado. Não é estar na nossa cabeça criando que, eu acho que o meu cliente quer tal coisa. Não, eu vou criar junto com o cliente. Eu vou desenvolver esses dados, vou capturar esses dados, vou ir desenvolvendo o meu negócio com as informações que o cliente está me entregando. Aprendizado validado quer dizer validação, quer dizer com o cliente, com o usuário. Beleza? Essa imagenzinha aqui é uma imagem bem legal que simplifica um pouco do que é o MVP. Mas, basicamente, quando você está construindo, você não pode chegar e falar assim, as pessoas querem de um ponto A ao ponto B, certo? Se você entregar uma roda para eles, vai dar certo? Não. Se você entregar aquelas 2 rodas ali, vai dar certo? Também não. A carcaça, também não. Com o carro eu consigo do ponto A ao ponto B. Agora, eu vou esperar para construir o carro para saber se as pessoas realmente querem um carro? Para se locomover de um ponto A ao ponto B? E se eu pegar e diminuir e dar um skatinho? A pessoa vai conseguir ir do ponto A ao ponto B. Talvez seja mais difícil, mas ela vai ir do ponto A ao ponto B, que vai gerar aprendizado. Ela vai falar assim, putz, cara, eu não consigo me equilibrar direito nisso aqui, tá difícil fazer curva. Opa, então deixa eu lançar um outro MVP para você ir do ponto A ao ponto B. Vou colocar um volante aqui, vou te dar um patinete. Vai do ponto A ao ponto B, consegue fazer curva melhor, etc. Mas ainda assim está muito lento. Então tá, vamos de bicicleta. Tu vai do ponto A ao ponto B com bicicleta? Vou, então beleza. Vai de moto, e assim por diante vai de carro. Ou seja, em todas as etapas do MVP, você está buscando aprendizado para que se a pessoa realmente quer ir do ponto A ao ponto B, como é que você faz para que o aprendizado que você tenha seja demonstrado em forma de valor para essas pessoas que querem resolver essa dor dele. Então não adianta fazer MVP para fazer MVP. Você tem que estar tentando ao máximo chegar no nível de resolver a dor que você quer resolver no mercado. Beleza? Vamos falar de alguns tipos de exemplos de MVP. Tudo bem até agora, pessoal? Qualquer coisa, manda no chat aí se tem alguma dúvida, alguma coisa, mas vamos falar de alguns exemplos de MVPs agora também, que vai ser legal para vocês verem como que vocês podem pensar aí
nos MVPs e protótipos que vocês estão fazendo, beleza? Primeiro que a gente chama MVP fumaça, e é bem engraçado, né? Por quê? Porque ele é um MVP que, na verdade, não existe nada. Ele é algo criado. Basicamente, ele pode ser um site, pode ser um vídeo, pode ser uma landing page, pode ser slides, né? E surgiu muito essa frase, assim, porque você não tem um produto, você não tem um serviço, você tem uma visão do que vai acontecer. Mas eles criaram essa frase que é fake it until you make it, ou seja falso, entre aspas, até que você faça. Um exemplo bem legal desse tipo de MVP é do Dropbox. Para quem não conhece o Dropbox, ele foi o primeiro aplicativo de compartilhamento de arquivos em nuvem, né? Ou seja, tu colocava lá numa pastinha do computador, ia para a nuvem e você podia acessar ele de qualquer outro lugar com a conta do Dropbox. Hoje a gente tem Google Drive, tem iCloud, tem Microsoft OneDrive, vários outros modelos similares, mas o Dropbox foi o primeiro a fazer isso. E esse cara, se vocês lerem, busquem um pouco a história dele depois, ele teve um problema na faculdade, que ele esqueceu o pendrive dele em casa, e ele pensou, putz, como é que eu vou fazer para pegar o arquivo que eu tinha lá? E ele pensou, putz, será que eu consigo fazer uma ideia de conseguir compartilhar esse arquivo, né, na rede, na internet, para que eu possa pegar da minha casa, e independente de onde ele estiver? E aí, o que ele fez? Ele falou assim, vou testar isso aqui. Mas para testar, ver se as pessoas queriam, ele fez um vídeo. Nesse vídeo, era tudo efeito visual. Ele falava assim, galera, tá vendo aqui essa pastinha? Isso aqui é o Dropbox. Todo arquivo que eu colocar aqui, ele sincroniza com a nuvem e tem uma cópia lá na nuvem para que eu possa acessar. E ele ia jogando o arquivo ali, ele ia fazendo todas as coisas, e parecia que funcionava, parecia real mesmo, parecia ele gravando a tela do computador dele, mas era efeito visual. Não tinha nada funcionando. E ele jogou esse vídeo dentro de um fórum chamado Reddit, que ele começou a ver, pessoal, estou pensando nessa ideia aqui, olha o que eu desenvolvi aqui. Desenvolvi esse aplicativo que compartilha arquivo na nuvem. E ele compartilhou esse vídeo lá e da noite para o dia tinha 250 mil pessoas que escreveram que queriam o e-mail, mandaram o e-mail dele para ele querendo que queria o aplicativo. Aí ele pensou, 250 mil pessoas? Acho que eu vou começar a desenvolver esse negócio. Acho que faz sentido eu começar a desenvolver esse negócio. Né? Ou seja, ele esperou para o mercado dizer para ele que fazia sentido ele desenvolver, para ele poder realmente desenvolver a plataforma que ele tinha pensado. O outro exemplo que a gente tem é o MVP Concierge, né? Que a ideia é que você faça tudo de forma manual, então você está realmente resolvendo a dor do cliente, mas você faz isso de forma manual, com uma parte mais personalizada para que você possa aprender mais sobre o cliente. Por exemplo, uma fila automatizada. Como que eu podia fazer um aplicativo de fila para o shopping, por exemplo, lá para a área de alimentação do shopping. Você vai lá no aplicativo, você fica vendo quando fica pronto o teu pedido e você vai lá a pé retirar. Mas por que eu não posso fazer uma pessoa ser a fila? Vou lá, a gente tá lá, o Renan tá lá no shopping, tá querendo comer um sanduíche lá em tal lugar, e ao invés do Renan ficar lá esperando na fila do sanduíche, que ele quer ir lá passear, fazer umas compras no shopping também, eu posso ir lá, eu falo, Renan, o que você quer comprar? É tal coisa? Beleza. Fica ligado no teu celular aí, que a partir do momento que sair o teu pedido, eu vou te ligar e você vem aqui, vou estar com uma mesa pronta para você poder comer. Faz sentido? Faz. Então tá. Podia ser no aplicativo, podia ser nos relógios, podia ser em vários lugares, mas não. Sou eu, Dilo, indo lá, comprando o sanduíche do Renan, e aí guardando a mesa para ele, aí chegou lá, Renan, tá pronto aqui, cara. Renan só chega lá, come o sanduíche dele e tá tudo tranquilo. Então não é aplicativo, não é tecnologia, é realmente fazer manualmente para que o Renan possa sanar a dor dele de uma forma que pudesse ser um aplicativo, mas você consegue aprender qual que é o sentimento do Renan, será que ele gostou daquilo, será que ele curtiu não ficar esperando na fila, que tipo de benefício ele trouxe com aquilo, e você vai aprendendo de uma forma mais manual. Então é o que a gente chama de MVP Concierge. Um pouco acima disso, o pessoal chama de MVP Mágico de Oz. O que é o Mágico de Oz? Ele é um MVP que você já tem algo mais visual, algo mais tangível dentro, né? Então tu consegue realmente o cliente já começa a ter a sensação de que aquilo realmente existe, né? Só que por trás daquilo tudo ele funciona tudo de forma manual, não é nada automatizado, né? Vamos ver se vai passar um videozinho aqui para vocês, aí Renan, você me avisa aí se tá só dá um positivo aí se tá saindo o som, beleza? Beleza, pode deixar. Vamos lá. Opa, não tocou. Tá rodando.
Aí, ó, um super MVP concierge, né? O cara tá ali dentro fazendo, a pessoa acha que tá toda a máquina fazendo de forma automatizada ali. O negócio mas é uma pessoa fazendo. Comédia à parte, né? Um pouco de engraçado ali na história, mas a ideia é que a pessoa imagina que está tudo feito de forma automatizada quando é algo manual fazendo aquilo também. Outro exemplo legal é o Easy Taxi. Não sei se vocês lembram do Easy Taxi, mas ele foi o primeiro aplicativo aqui no Brasil para você conseguir chamar táxi pelo celular. Isso lá atrás, antes do Uber existir, né? E mais ou menos na época do Uber. O Uber nem tinha chegado no Brasil ainda. O Uber foi criado em 2008, o Easy Taxi, se não me engano, foi criado em 2010. E a ideia do fundador do Easy Taxi, que era o Thales Gomes, era que as pessoas tinham dificuldade, porque ele estava saindo de um evento lá em São Paulo e ele foi para a rua e ele tinha que ficar lá na frente da rua com a mão levantada para um táxi parar pegar ele. Ou você tinha que ter o número do telefone de uma central de táxi para poder ligar lá para chamar um táxi para ele pegar. Eu disse, por que eu não posso pedir isso pelo celular ou pelo site, né? E aí o que ele fez? Ele criou um formulário onde as pessoas falam assim, peça seu táxi online. Aí tu colocava o nome, e-mail, o endereço que você estava de partida, o endereço de destino e a cor da camiseta. Quando a pessoa clicava em pedir um táxi, ia um e-mail para ele lá no e-mail dele que tinha todas as informações. Ele via qual era o endereço de partida da pessoa, ia lá no Google Maps da vida, né? E aí procurava qual era a central de táxi mais próxima. Ele ligava na central de táxi e falava assim, tem o Joãozinho, ele está lá na rua tal, ele está com uma camiseta da cor vermelha, vai lá e encontra ele que ele vai ter uma corrida para você, até tal lugar. O taxista ia lá e pegava o coisa dele. Depois ele criou um aplicativo que os taxistas utilizavam, que o usuário também utilizava, e aí conectava via tecnologia. Mas antes disso, as pessoas pensavam, nossa, agora está a tecnologia aqui chamando o taxista mais próximo. Não, era o cara ligando para a central e falando assim, vai lá em tal lugar que tem um cara com a camiseta de tal cor que vai encontrar. Então é bem uma forma bem mais manual, né? Um outro caso bem legal de VP Concierge é o da Zappos. A Zappos foi o primeiro e-commerce, né? A primeira loja virtual de calçados do mundo. O fundador dela, Tony Ishii, ele pensava assim, será que as pessoas querem comprar calçado pela internet? E ele morava lá numa rua que tinha várias lojas de calçado nos Estados Unidos. Aí o que ele fez? Ele construiu um site na internet, foi lá, ele tirava foto dos tênis das lojas e colocava para vender no site, colocava um valor a mais lá. Se a pessoa comprasse, ele ia lá na loja, comprava o calçado e aí ia lá e entregava. Ou seja, ele não tinha estoque, não tinha nada. Ele queria testar se as pessoas compravam calçados pela internet. Então ele fez esse site, ia lá nas lojas, tirava foto dos calçados, botava tudo no site, depois se alguém comprava, ele ia lá, comprava na loja, mandava pelos correios lá pro site. Mas ele testou isso. A Zappos foi comprada pela Amazon depois por 1,2 bilhões de dólares. Né? Então, realmente foi um grande case de loja virtual aí. E o Tony Ishii é um grande exemplo de empreendedor também. E aí a gente tem também o MVP protótipo, né? O que significa isso? Protótipo tem algo um pouco mais físico, né? Então, sei lá, o smartwatch, né? Esse é um exemplo do Pebble, por exemplo, que foi um dos primeiros smartwatches que saíram, mas ele é um negócio mais físico, onde tu consegue realmente demonstrar o que essa funcionalidade que você quer fazer de uma forma mais tangível, né? Uma forma mais física mesmo. Então, é um protótipo de algo físico, né? Então vejo que ali nessa foto tem ali os fios para fora, né? E depois, claro, foi desenvolvido toda a estrutura bonitinha, mas a ideia era que a pessoa pudesse entender o que era ter um relógio inteligente, como funcionava, etc, etc. Então isso é bem interessante também. E um ponto que é importante nisso tudo, pessoal, que a gente falou tem que achar um modelo de negócio escalável, repetível, etc. O MVP não serve para escala, tá? O MVP é para aprendizado, é para maximizar o aprendizado com base no que os clientes querem. Então, quer dizer que eu posso usar MVP só posso usar o MVP com o usuário? Não. Quer dizer que você pode usar MVP o quanto for necessário para ter aprendizado. Mas não vai ser o MVP que vai escalar teu negócio, não vai ser o MVP que vai realmente ser a tecnologia ou o produto que vai escalar teu negócio. Ele é para ter aprendizado. Então, a ideia dele é realmente focar em ter menos esforço, menos recurso, para que você possa aprender sobre isso também. E aí tem até uma figurazinha aí que o pessoal fala que a primeira vez que está criando uma empresa, vai lá e tenta construir um super foguetão com todas as funcionalidades que precisa, e a segunda vez que vai fazer isso, você faz com um foguete pequenininho, você está começando devagarzinho, aprendendo o quanto mais rápido possível. Né? Então, esse é um aprendizado bem interessante aí também. Se a gente for olhar, então, para esse ciclo, né, a gente tem aí, eu preciso construir um MVP para medir os dados e aprender sobre aquela ideia. E aí eu vou rodar esse ciclo. Uma vez, duas vezes, três vezes, vou aprendendo sobre aquela ideia que eu tenho. Mas beleza, rodei o ciclo. E agora? O que eu faço? Primeira coisa que tem que perguntar é, o que tu aprendeu com aquilo?
Você conseguiu validar aquela ideia? Sim, não. Deu certo? Se deu certo, cara, próximo passo, o que eu preciso, qual é a próxima ideia que eu tenho que validar? Qual é a próxima hipótese que eu tenho que validar desse negócio que eu estou criando? Né? O que meu cliente falou que eu tenho que descobrir mais coisas sobre? Não significa que você não vai ter problema. Significa que você já tem uma validação inicial e você pode avançar um passo naquilo ali. Qual que é o próximo passo? Depende muito de cada negócio, depende muito da quantidade de certeza que você já tem, de informações que você coletou. Mas, de novo, quanto mais você buscar informações no mercado, mais você vai saber que caminho que você tem que chegar e desenvolvendo esse negócio com os aprendizados que você está tendo, rodando esses MVPs. Ah, Dilo, e agora? Não deu certo, não validou. O que eu vou fazer? Jogo tudo fora? Vou para o outro lado? O que eu faço? Existe um termo chamado pivô, né? Que a gente vai adaptar, a gente vai mudar, a gente vai testar novamente alguma coisa. E a arte de pivotar, ela vem bem lá do... Tem o pivô no basquete, né? Que ele vai para um lado, para o outro, daí joga para o outro lado ali para tentar tirar o adversário da jogada. Mas você estava indo numa direção, você capturou informações e você teve um novo aprendizado que mudou a tua direção. Isso é pivotar, isso é mudar a estratégia. Vou dar uns exemplos de alguns pivôs que aconteceram aí, vamos ver se vocês já ouviram falar, mas é bem interessante também. Esse site chamado Odeo, lá na época que a Apple criou o iPod, né, eles queriam que as pessoas pudessem colocar conteúdos para você baixar no seu iPod. Não existia o iTunes, não existia, a gente vê hoje de Apple Music, tá? Hoje está tudo no celular, né? Ninguém mais tem iPod quase. Mas eles queriam que as pessoas pudessem colocar lá os arquivos e você ia lá, baixava e conseguia colocar no teu iPod. Só que não andou, eles estavam lá construindo esse projeto dentro da empresa que eles trabalhavam, etc. Não tinha nada de mais isso tudo. E eles começaram a coletar informações e entender o que as pessoas estavam vendo daquilo. E uma das coisas que eles descobriram é que aquela descrição que tem ali nos conteúdos, né, basicamente essa descriçãozinha, quem está vendo aqui, ó, era uma forma que as pessoas conseguiam realmente comunicar o que elas estavam querendo trazer com aquele conteúdo. E percebam que eram muito poucos caracteres. E eles tinham até, inclusive, definido que o máximo seria 140 caracteres. E aí a gente já tem uma ideia do que virou isso aqui, né? Mas isso aqui virou o que a gente conhece hoje pelo Twitter. As pessoas conseguem se comunicar informações por 140 caracteres. Agora eles aumentaram, né, os caracteres, tem várias outras formas, mas lá atrás descobriram que essa informação era importante e eles começaram a desenvolver o Twitter em cima disso, que as pessoas conseguiam transparecer e comunicar para as outras pessoas quais eram, quais são, o que elas querem transmitir com essas informações em poucas palavras, em poucos caracteres. Outro exemplo legal é esse joguinho que era lá de trás, né? Que era um jogo em tempo real, que você conseguia conversar com as pessoas, trocar mensagens, comprar, vender itens, etc. E era algo totalmente diferente lá na época, né? E uma das coisas que começou a acontecer é que eles criaram um modo para que as pessoas pudessem compartilhar fotos. Então, tipo assim, tô aqui jogando o joguinho. Eles tiravam foto e mandavam para os outros usuários. Né? E eles começaram a ver que as pessoas começavam a mandar muitas fotos. Elas começavam a criar álbuns de fotos ali dentro. E eles pensavam, tá, mas por que as pessoas estão mandando fotos para com as outras pessoas jogando, né? Daí as pessoas começavam a compartilhar fotos do dia a dia dela ali, não só do jogo. E isso virou o que a gente conhece hoje, que é uma das maiores plataformas de compartilhamento de fotos do mundo, que é o Flickr, né? As pessoas queriam compartilhar fotos, né? Queriam compartilhar seus momentos, né? E eles criaram então uma plataforma onde as pessoas pudessem fazer o upload desses álbuns de fotos e pudessem utilizar de uma forma para realmente o que eles queriam, que era compartilhar fotos. O Flickr foi comprado pelo Yahoo há muitos anos atrás, né? E hoje ainda é uma das maiores plataformas de fotografia profissional, né? Diferente do Instagram, que é uma coisa mais de rede social, o Flickr é uma área mais de fotografia profissional. Então, vejam, várias empresas que surgiram, né, de uma busca de informações, de um aprendizado que tiveram para tentar validar o negócio e aí encontraram novas oportunidades com base nessas informações. Legal? Vou mostrar mais um videozinho para vocês agora do MVP. Vamos ver se vocês conhecem esse aqui.
Dilo, o pessoal mandou aqui no chat que tá sem o som, sem o áudio. Tá saindo para você aí, Renan? Tá de boa? Deixa, Espera aí, acho que... deixa eu dar o play de novo aqui, peraí. Tá, dá o play de novo. Não, realmente ficou sem. Tá Será que saindo eu para você? preciso autorizar aqui? Não, ficou sem o áudio. Será que eu preciso autorizar alguma coisa aqui? Ué, achei que, pô, tá até agora tocando de que tá tudo certo. Deixa eu. Não sei Volta se aí tem de alguma novo, coisa aí, né? só pra dar uma olhadinha de novo. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, Dá uma olhada se tá compartilhando a aba certa, né? Não sei se tá sim, compartilhando sim. de algum lugar. Vamos voltar aqui. Avisa aí se tá saindo. Nossa, como que é o nome da rua mesmo? Agora Visconde. tá rodando. Visconde. De. Deu? Todos ouvindo aí, pessoal? Dê um alô no chat aí, ver se. O Tudo pessoal mandou ótimo pra... agora. beleza. Agora sim, agora vai. Então vamos lá. Jurumi. Ela pintou atendimento. Rua Visconde de Jurumim, 747. Passa o guia aí. Vamos ver isso aí. Vai olhando pra mim onde é que o cara tá. Porra, Zé, vai olhando onde o cara tá, porra. Vai ajudando aí. Vendo aqui, cara. Aí o cara tá lá na rua Sócrates. Ixi, o cara tá em Interlagos. Deixa eu ver onde é que fica essa Visconde de Jurumim. Vila Formosa. Ah, é Vila Formosa mesmo. Eu já morei lá. Nossa, não é possível. Que demora. 4B, TH... Aqui. Nossa, rapaz, mas peraí. Que horas você acha que ele chega? 19, 12... 19, 17. Será? E eu já errei alguma vez? Tudo pronto. Vamos. Até que enfim. Vamos pegar a Avenida Washington Luiz, São Paulo. Cara, na boa, o que faz uma pessoa atravessar a cidade às 6 horas da tarde? Não é uma emergência, ele tem merda na cabeça. Total. Peraí. Vire à direita em 300 metros. Na boa, você acha que isso aqui, esse pedacinho aqui é 300? Com certeza, cara. Cada dedo é 100 metros. E o mindinho compensa fura bola. Ah, tá. Peraí. Falou, quem é? É o lanche? Ah, beleza. Abriu? É o lanche? Gente, não é possível. Aconteceu alguma coisa, tá tudo parado. Ô Wesley, o que aconteceu? Você nunca atrasa, rapaz. Eu tô morrendo de fome. Pô, velho, foi buscar o lanche aonde? Goiânia? Cê é louco, tio. O bagulho tá estrumbado lá fora. Tem acidente o caralho na 23 de maio, tem vítima até. 23 em que altura? Ali na Bartolomeu Fez, esquina com Águas Prada, tá ligado? Acidente reportado à frente. Não tem flauta em acidente, já te falei isso. Quanto é que deu aí? Pedido batata grande da 36,50. Porra, cacete, meu. Ai! Na moral, esse maluco aí tá indo na Visconde de Jurumim? Tá, por quê? Ixi, tá fudido. Eu não falei? É quente mesmo. Mantenha-se à direita em 200 metros. Cara, o que você tá fazendo? Pegar bandeirante. Bandeirantes, tá maluco, velho? Aqui, ó. Só dá pra pegar bandeirante. Não, mano, essa hora fala pra ele pegar ali a Francisca de Paula Brito, aí mó adiante, já corta caminho pra caralho, velho. Total, minha avó mora lá. Porra. Novo cálculo da rota. Vire à direita em Francisca de Paula Brito. Ô, tem radar nessa esquina aí, avisa esse maluco aí. Ah, tem condição. Porra, velho, toda hora você come bola com esse negócio de radar, meu, desse jeito você vai foder a gente, cara. Amanhã mesmo esse maluco aí tá baixando o Google Maps. Aí, vem cá. Tá me chamando a atenção, Zé? É brincadeira, só faz tocar essa flautinha ridícula aí e vai entrar numas comigo. Pô, cara, só tô dando um toque, só isso aí. Baixa a bola aí, ô caçulinha. Mantenha-se à direita em Afonso da Sagnoli Taunay. Você disse? Não enche o saco, gente. Eu leio o que tá escrito aí, pronto, foda-se. Siga em frente por 4 quilômetros em Afonso da Sagnoli Taunay. Porra, gente, eu tô trabalhando, caralho. Ih, peraí, deu merda? Mudaram a voz do aplicativo. Puta que pariu. Paulão! É impressionante, é muita carência, né? A pessoa mudar a voz no meio da corrida é uma palhaçada. que é? Mudar a voz aí. Segura aqui, João. Silvio Luiz, manda virar à esquerda. Quantos metros?
Em 200 metros, vire à esquerda na canhotinha. Não tem flautinha, porra! Acabasse, hein? Ora, bicho. Bom, tirada a parte comédia, né, do vídeo, mas realmente um bom exemplo aí de MVP do que seria o MVP do Waze, né? Então vamos lá, pessoal, só para a gente também deixar para vocês aqui finalizando umas dicas e ferramentas do que eu vejo aí relacionada aí ao desenvolvimento de negócio, MVPs, etc. Né? Uma das primeiras coisas que eu acho legal, tem um texto na internet aí criado pelo Paul Graham que chama Faça Coisas Não Escaláveis. Né? E se vocês procurarem no Google aí, tem em português esse texto aí que foi traduzido pela Culture Rocks, mas basicamente é o texto que o Airbnb utilizou para desenvolver o Airbnb. Então, se vocês olharem lá os conceitos que ele traz, né, de você fazer realmente coisas não escaláveis, é porque justamente precisa entender ao fundo quem é teu cliente e desenvolver o que realmente o cliente quer. Né? E foi o conselho que ele deu para o pessoal do Airbnb, quando ele investiu no Airbnb, para que eles pudessem criar o produto ou serviço de inovação do Airbnb. Então, é bem legal, um texto super interessante, vale muito a pena ler também. Outro, tem a matriz CSD, por exemplo, tem que ficar pensando lá, quais hipóteses que eu tenho, quais ideias, quais dúvidas que eu tenho que eu preciso validar, criar meu MVP, etc. Você pode ir trazendo ali, criando uma matriz para vocês poderem ir se organizando em que tipo de MVP que eu vou criar, que tipo de ideia eu quero validar. O outro, não sei se vocês já viram falar, que é o mapa de empatia, né? Ou seja, como é que eu posso entender cada vez mais o meu cliente, né? Trazer ali o que ele faz, o que ele vê, o que ele sente, o que ele escuta, quais são as dores que ele tem, que ganhos que eles querem, né? Então, para entender cada vez mais o que você precisa construir para o cliente, você precisa entender cada vez mais sobre o teu cliente. Quer fazer prototipagem de aplicativo, por exemplo, de site, etc. Existem alguns aplicativos hoje que fazem isso, né? Então, tanto o Figma quanto o Marvel, você pode, quando desenvolver aplicativos, acessar no celular mesmo, e o usuário pode realmente utilizar esse aplicativo ali do lado também. Tem o App Builder também, que daí começa a ser um pouco mais avançado para MVPs, mas vocês podem fazer aí várias formas de mostrar para os usuários o que vocês querem desenvolver. Para quem está desenvolvendo produtos físicos, né, a prototipagem em 3D é algo muito legal também hoje, já tem aí disponível em vários lugares, né, mas você já pode imprimir peças, dispositivos, etc., que vocês vão utilizar para mostrar um pouco para os usuários que vocês querem. E até eu trouxe um exemplo aqui para vocês que é bem legal, que é um protótipo de uma empresa que a gente investiu aqui na Hearts, né, e eu queria ver se vocês imaginam aí, podem falar no chat aí, o que vocês imaginam que é esse protótipo, né, o que seria esse protótipo aí? Vamos ver se alguém chega perto, ver se alguém conhece já, talvez, ou sabe o que é. Alguma ideia? Não? Sim. Projetor? Uma Alexa? Não. Nenhum dos dois. Caixa de som também não. Mini impressora 3D seria legal, mas também não é. Desinfetante de escova de dente portátil. Muito bom, resultado. Bem, bem específico, mas não é também. Mas, gente, só para vocês terem uma ideia, essa é uma empresa da área da saúde. Isso aí é um laboratório portátil para teste de infarto em menos de 10 minutos. Tá, então, o fundador dessa empresa, ele criou esse método de medir a troponina no sangue, que é um dos testes que se fazem quando você está com sintomas de infarto, né? Você faz um eletrocardiograma, faz um exame de medição de troponina no sangue. Só que esse exame normalmente leva 1 hora para ser feito. E para você validar o infarto, ou ele aparece no eletrocardiograma, ou você tem que juntar os 2 exames para fazer o diagnóstico. E ele acabou perdendo o pai do amigo dele por causa de um exame falho e demorado que aconteceu com a medição de troponina. E ele criou esse método, ele chegou para nós e falou assim, cara, eu tenho um método que eu criei no meu mestrado, eu preciso transpor esse método para um dispositivo físico, né, que vai ser um laboratório que eu quero colocar em todos os procedimentos do Brasil para que as pessoas possam fazer mais rápido esse diagnóstico de infarto. E a gente olhou para ele e falou assim, beleza, cara, abrimos as portas e falou assim, ó, prototipa. A gente quer ver um protótipo disso aí funcionando. Em 1 mês, ele usou impressora 3D, máquina de corte a laser, fresadora, vários tipos de ferramentas que a gente tem lá na Hearts, e ele conseguiu desenvolver um protótipo físico que a gente realizou um teste de medição de troponina
no sangue, ele conseguiu mostrar que ele conseguia desenvolver um protótipo, que o método dele funcionava no dispositivo físico. E aí, então, a gente investiu nele, fizemos um investimento nele. Ele já captou de quase 4 milhões de reais em recursos não reembolsáveis, né, editais de fomento, etc. Já captou mais de 2 milhões de reais com investidores privados também, além de nós. E está finalizando a homologação Anvisa lá no Albert Einstein, em São Paulo, né, e já com mais de 20 hospitais na fila para receber esse laboratório portátil para colocar nos pronto atendimento. Então vejam que de um protótipo ele conseguiu mostrar para o pessoal o que ele estava querendo desenvolver, e isso fez com que ele conseguisse crescer numa curva de saber assim, ó, eu sei que eu preciso fazer, eu preciso captar recurso, eu preciso fazer homologação Anvisa, eu preciso falar com o hospital. Ele fez toda essa curva assim porque ele conseguiu desenvolver um protótipo e demonstrar que ele era capaz de desenvolver um produto que poderia mudar e salvar a vida das pessoas, né? Então é muito legal ver que protótipos ajudam a dar mais credibilidade para o negócio que você quer criar, né? E isso vai trazer mais pessoas interessadas em ajudar você também. Onde eu vou utilizar meu MVP? Principalmente na validação com o cliente, gente. O mais importante é vocês entenderem quem é o mercado que vocês querem atuar e como que vocês vão fazer para realmente desenvolver algo que o mercado quer, né? Então, isso é muito importante. Dúvidas? Finalizamos os slides aí. Caso tiver alguma dúvida, a gente pode mandar aí no chat, pode botar no microfone. Como que vocês podem pedir aí? Fique à vontade. Manda aí, Luiz Otávio. Como esse rapaz que entrou em contato com vocês se sustentava enquanto a ideia não explodiu? Boa pergunta, Luiz Otávio. Vamos lá, vamos entender na situação deles, né? Existe uma questão de regulação da Anvisa, né? Que ele não pode gerar nenhuma nota fiscal até que isso seja regulado pela Anvisa. Mas ele tinha um emprego antes, tá? Ele era desenvolvedor de produtos numa empresa. Ele saiu da empresa para tentar tocar o negócio. E ele percebeu que ele não ia poder ficar muito tempo sem recurso, né? Ou tenho que criar o meu plano antes que meus recursos acabem. E então ele executou durante alguns meses com o dinheiro que ele tinha guardado. E depois disso ele começou a captar recurso de P&D, né? De edital de fomento, etc., que poderia ser utilizado para o desenvolvimento do produto e para bancar custos, etc., que a empresa ia ter. Como que as pessoas costumam fazer? Cara, vou já falar no modo geral, né? Não é fácil criar negócio, não é fácil, nem todo mundo tem condições financeiras para fazer isso, mas tem muita gente que consegue ir desenvolvendo MVPs, validando, etc., tendo um trabalho ainda. Você vai demorar mais tempo, né? Mas você pode ter um trabalho em paralelo para conseguir se bancar até que sua ideia está começando a gerar um pouco de resultado, e aí com um pouco de resultado você consegue talvez trazer recursos para dentro, talvez conseguir investidores, etc., que vão ajudar você a desenvolver. O grande ponto é, quanto antes você conseguir gerar receita que sustente o teu negócio, melhor, tá? Tem um exemplo, por exemplo, de um ex-aluno meu da universidade, que ele desenvolveu no TCC dele, né, uma plataforma, e ele continuava trabalhando nessa plataforma, mas também continuava trabalhando numa empresa. Ele só saiu da empresa no momento em que a plataforma estava dando o mesmo salário que ele tinha na empresa. Então, cara, depende muito caso a caso, né? Infelizmente, eu acho que a gente não tem tantas oportunidades de recursos para a fase inicial, mas nós temos muitas oportunidades de apoio, então, com o próprio Co-Creation, né? O próprio programa Centelha, por exemplo, é um programa bem legal de recursos, que dá recursos para que as pessoas possam desenvolver suas ideias nas fases iniciais, e tem vários outros espalhados pelo Brasil também. Tem que ler certinho como cada um funciona, mas hoje já existem também algumas opções para que você possa ir desenvolvendo a tua ideia e conseguir chegar no nível que ela vai sustentar, digamos assim, os custos que você tem de vida também. Beleza? A Verônica, eu acho que tem uma pergunta também, Verônica. Desculpa, estava assinando a chamada. Sem problema. Dilo, assim, ó, o meu projeto ele tem a ver com as artes plásticas, tá? Eu desenvolvo uma massa de papel machê, que, na verdade, pronto uso, entende? Porque as massas de papel machê, né, o produto papel machê no comércio, ele é semi-pronto. O cliente o aluno tem que preparar essa massa. A minha ideia é uma massa de papel machê pronto uso. Nesse caso,
né? O protótipo, ele seria numa quantidade mínima para teste, por exemplo, diretamente de pessoas interessadas? Poderia falar alguma coisa sobre isso? Pode ser. Verônica, no primeiro não tem receita de bolo, tá? Para poder dizer qualquer coisa aí, eu teria que conhecer muito mais em detalhes o que você está fazendo, mas eu acho que a grande ideia é que você consiga testar essas hipóteses, ideias que você tem, com o mínimo de esforço possível, né? Tu pode fazer, tem gente que faz pesquisa para poder validar algumas ideias, fazer pesquisa com os usuários se eles estão interessados nessa solução, nesse novo produto, no que você está criando. E você pode também chegar num nível e falar assim, ok, se você está interessado, eu vou fazer uma amostra para você aqui, você testa e me diz o que é. Beleza, pode ser uma forma. O que importa é você tentar descobrir aí no contexto que você está, como é que você consegue fazer isso, buscar essas informações mais rápido, gastando menos e consequentemente, utilizando menos tempo, menos esforço para fazer isso. Então, existem várias formas de fazer, tá? Não saberia dizer assim, faz tal coisa, mas eu acho que é importante tentar ficar com esse aprendizado assim, como é que eu posso fazer isso usando o menor esforço possível, o menor tipo de recurso possível, para realmente entender se aquilo que eu quero fazer faz sentido ou não. Porque se não fizer sentido, eu vou ter que mudar, ter que adaptar, né? Agora, se fizer sentido, eu posso ir para um próximo passo, de fazer uma amostra, 2, 3 e aí por diante. Certo. A pesquisa, a ideia, na verdade, já foi validada, né? As pessoas estão ansiosíssimas, mas eu imagino isso, que como um produto é uma receita minha, né, que eu uso pessoalmente, algumas pessoas vão ter que testar isso, além das pessoas que eu dou aula, né, que eu recebo no ateliê, enfim, para colocar isso numa maior escala, entende? Num maior número de clientes. Isso, é ir testando, vendo a reação que os clientes vão ter, né? Acho que sempre essa ideia, como é que você consegue trazer para os clientes a experiência, né, e aprender com a experiência deles para saber que caminho você vai levar, para saber como que eles preferem utilizar, como eles preferem comprar, onde eles preferem comprar, que preço eles preferem pagar, como que eles iam utilizar, será que eles têm os recursos necessários para utilizar, né? Será que eles vão precisar de materiais complementares, etc. Enfim, tu pode tirar vários aprendizados desses testes e aí entender que caminho você vai seguir, né? Legal, obrigada. Beleza. Outra pergunta do Luiz Otávio ali, quais são os pré-requisitos que vocês mais priorizam nas ideias que aparecem para vocês investirem em capital? Luiz Otávio, a gente não investe em ideias, tá? No nosso caso, a gente investe em empresas que já estão com pelo menos um protótipo sendo utilizado com usuários, tá? Então, já está gerando primeiro receita, etc. Por que isso? Porque a gente acredita que a gente consegue agregar mais valor nesse momento do que em momentos anteriores a esse. Então, no caso da CoreSync ali que eu falei, foi uma exceção, porque a gente sabia eles só não conseguiam gerar receita porque precisa uma regulação da Anvisa, né? Mas eles tinham capacidade de execução, eles sabiam um plano para conseguir chegar lá, eles sabiam o que eles iam precisar fazer, e os fundadores já tinham experiência também em outros desenvolvimentos de produtos da área da saúde, então eles deixaram muito mais confiáveis na gente conseguir ajudá-los nos próximos passos. Mas normalmente o que a gente faz é realmente buscar tentar encontrar empresas que já estão num nível que a gente consiga ajudar mais do que realmente no início, mais do que no início da ideia, digamos assim. Na ideia que possuem cunho voluntário e cunho sanguinário fomentos desses quesitos, vocês também costumam embarcar, caso tenham um protótipo? Não entendi direito, mas eu acho que assim, cunho social, tá? Cara, mesmo que a ideia tenha cunho social, acho que um dos pontos assim que existe é que você tem que mostrar uma forma de ser sustentável, né? Então tem que fazer para a conta fechar. Então, mesmo que tenha cunho social, de impacto social, a conta tem que fechar em um momento, porque senão você não vai conseguir manter a empresa funcionando por muito tempo. E tem que cuidar muito com a dependência de terceiro, né? Digamos assim, eu vou usar patrocinador, tá? E se esse patrocinador um dia parar de patrocinar, como é que funciona? Como é que vai usar? Eu vou usar o recurso do governo. Beleza, e se o governo cortar um dia, tua empresa, o impacto que tu gera do cunho social ali, o impacto social vai parar? Como é que você faz para manter isso de pé? Então, tem que entender quais são os modelos de negócio. No nosso caso, só para também deixar mais claro, a gente tem algumas teses de investimento específicas, tá?
Então, a gente investe mais genericamente, a nossa tese é muito voltada para startups que estão desenvolvendo tecnologias de hardware e software que estão conectando o mundo físico ao mundo digital, seja no agro, nas indústrias, na logística, nas cidades. Então, a parte um pouco mais dessas áreas assim. Mas é sempre bom entender, eu acho que o grande ponto que eu dou de sugestão aí, Luiz Otávio, é quem são as pessoas que podem te ajudar. E normalmente vai existir algum programa que possa te ajudar naquele momento ideal, que depois vai passar para o próximo, depois vai passar para o próximo, depois vai passar para o próximo. Então, como vocês estão no Co-Creation, junto com o pessoal da TXM aqui, talvez depois do Co-Creation você vai conseguir uma incubadora, depois da incubadora você vai para um outro, vai conseguir um investidor anjo, depois você vai conseguir uma aceleradora e aí por diante, né? Então, cada estágio do desenvolvimento do negócio existe um player que pode te ajudar melhor do que o outro fazer um papel dele. Outra pergunta do Fernando: esse produto que você mostrou, já existe algum parecido no mercado, no Brasil ou fora? Fernando, não, tá? Não existia. Inclusive, eles depositaram uma patente internacional, né, já nesse sentido. Existiam alguns outros tipos de exames, só que não tinham a eficiência que eles conseguiram trazer e também não tinha o nível de... como é que era o nome que eles falavam? Não é assertibilidade, como é que é? De precisão que eles conseguiam, o nível de precisão que eles conseguiam com o exame era muito mais alto que os de mercado também, por causa do diferencial do método que eles tinham. Então, ele é um método que é inovador, ele não tinha no mercado ainda, eles patentearam, né? Estão com patentes, inclusive eles estão com parcerias com hospitais do Reino Unido também já, e da Europa, para conseguir levar isso aí para lá também, e realmente levar essa tecnologia para o mundo inteiro. Então, é uma inovação que foi criada aqui no Brasil, né? Isso é muito legal para nós, uma inovação que realmente pode mudar aí e ser algo bem crítico aí no salvar vidas por aí. Beleza, gente? No caso do desenvolvimento de um tecido terapêutico, né? Se eu começar comercializando uma camiseta, seria o meu produto protótipo, certo? Pode ser, Vera. De novo, tem que entender muito mais o contexto que você está inserida aí, mas qual que é o mínimo de esforço e recurso que você consegue fazer para testar se isso faz sentido no mercado, né? Então, pode ser várias coisas, né? Eu sempre digo, tem que entender muito mais para poder dar alguma dica, algum caminho. Mas sempre tentar pensar assim, como que eu consigo, com o mínimo de esforço, o mínimo de recurso possível, testar se o mercado realmente quer o que eu estou desenvolvendo. Antes que eu gaste lá com milhares e milhares de produtos, vários dinheiros lá que você vai investir, para, quem sabe, depois o pessoal não querer. Tá? E se vocês forem ver, existem várias pesquisas que mostram que uma das principais causas de falha de empresas é porque o mercado não aceitou o produto que elas estavam desenvolvendo. Elas criaram um produto que ninguém queria, basicamente. Então, conseguir fazer isso, acertar o produto, acertar o plano antes que os recursos acabem, é um grande aprendizado aí que vale a pena para levar para a jornada de vocês também. Entendi. Beleza? Show. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Bora aproveitar, ainda temos 20 minutinhos restantes ainda, nosso horário encerra às 9, mas bora aproveitar essa experiência. E, Dilo, realmente, cara, isso que tu falou em relação a algumas empresas ou, né, pessoas ainda produzirem algum tipo de serviço que o mercado não aceita, ainda é frequente, né? Isso acontece ainda, é a falta de validação, a pessoa em relação a validar essa ideia, se realmente há uma dor a ser sanada, isso ainda acontece, realmente. Sim. A taxa de mortalidade de empresas é muito grande porque realmente as pessoas não conseguem preparar algo que o mercado quer, né? E tem alguns outros motivos, claro, não é só esse, né? Mas a gente tem uma taxa de mortalidade bem grande de empresas, não só de empresas inovadoras, empresas de modelos de negócio mais tradicionais também, mas justamente porque, cara, o primeiro ponto é saber se existe mercado para aquilo que você está querendo criar, né? E depois ir aprendendo o que realmente precisa desenvolver com isso. Exatamente. Beleza? Então tá bom, gente. Se precisarem aí, tem nossos contatos aí nas redes sociais, etc.
eu prefiro que me adicione no LinkedIn lá, que é o que eu uso mais para a área profissional também. Se precisarem, então aí, o pessoal também tem meus contatos, a gente vai trocando ideia. Espero que tenha passado aí para vocês um pouco de como vocês podem utilizar essas metodologias dentro do desenvolvimento de negócio de vocês. Se eu puder dizer uma última palavra aí para vocês sobre essa temática, quanto antes vocês forem descobrir o que o mercado quer, antes de encontrar o que realmente vocês precisam desenvolver. E então, vão para o mercado, desenvolvam com o cliente, desenvolvam tentando ao máximo, né, usar menos recursos, menos esforço, etc., porque cada vez vocês vão conseguir chegar mais no que vocês realmente precisam fazer e ter mais chance de sucesso no negócio de vocês também. Beleza? Show, é isso. Dilo, para o LinkedIn também é esse mesmo arroba? É Dilo Júnior? Isso? Se procurar lá, o Dilo Júnior vai achar lá também, que é tá, um beleza. Justo. dos únicos que tem lá também. Não, beleza. Só para deixar salvo aqui para o pessoal conseguir visualizar depois também e te encontrar lá, então. Beleza. Então tá Show, bom, gente. pessoal. Obrigado Então, aí. fechamos.